Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Simara e hoje nós estamos dando continuidade abordando aqui as atribuições dos profissionais da atenção básica. Hoje, especificamente, nós vamos abordar as atribuições comuns do agente comunitário de saúde e do agente de combate a endemias, tá bom? Então, convido vocês a se inscreverem no canal, se você ainda não é inscrito. E se você gosta desse conteúdo, se você acha que esse conteúdo é relevante para você, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Isso é importante aqui para o canal. Então, segundo o pressuposto de que a atenção básica e a vigilância em saúde devem se unir, para adequação e identificação dos problemas de saúde nos territórios, e também no planejamento das estratégias de intervenção clínica e sanitária mais efetivas e eficazes, orienta-se que as atividades específicas dos agentes de saúde, a ACS e a ACE, devem ser integradas. Então, na aula anterior, a gente já estudou as atribuições específicas do agente comunitário de saúde, mas hoje eu trago para vocês aqui as atribuições comuns, tá? Tanto do ACS, que cabem, aqui no caso, ao ACS e também ao ACE. Então, os dois vão compartilhar essas atribuições. Vamos então aqui para a primeira atribuição comum do ACS e do ACE. Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe. Então, nessa atribuição, responsabilidade aqui do ACS e do ACE, realizar esse diagnóstico, tanto demográfico como epidemiológico, cultural, social e sanitário. É importante que eles façam esse diagnóstico. Na realidade, esse diagnóstico ele é importante, para entender aqui quais são as principais características daquela comunidade, daquela população, em relação às pessoas, no caso do diagnóstico demográfico, entender, por exemplo, o número de pessoas que ali nascem, o número de pessoas que migram para essa área, de atuação dessa equipe, do número de pessoas que morrem, o número de habitantes em relação à idade, o sexo e a distribuição, ali da localidade, o número de pessoas que migram para outras localidades, e o número também, que é importante aqui lembrar, desse diagnóstico demográfico, a questão do número de óbitos. Em relação ao diagnóstico epidemiológico, é importante, ter esse diagnóstico por parte desses profissionais para entender aqui quais são as doenças prevalentes naquelas pessoas que moram naquela determinada região, a importância de detectar os não doentes dentre ali os sadios, tendo essa capacidade de diagnosticar corretamente os indivíduos sadios. Então, isso é importante, essas informações epidemiológicas, para que a equipe depois possa realizar o diagnóstico situacional e fazer o seu planejamento local, priorizando, claro, ali as necessidades mais urgentes daquela população. Aí tem o diagnóstico social, para os fatores condicionantes, determinantes sociais que vão impactar diretamente também na saúde. Por isso é importante a realização desse diagnóstico por parte desses dois profissionais. Na segunda atribuição, desenvolver atividade de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde por meio das visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas, tanto na UBS como também no domicílio e em outros espaços da comunidade, incluindo aqui a investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe, quando necessário. Então, o ACS e o ACE, ele tem essa atribuição, além de realizar o diagnóstico, ele também precisa desenvolver aqui
ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças e dos agravos que foram ali identificados, né, do diagnóstico demográfico, epidemiológico, social. Então, a partir dessas informações, esses profissionais deverão desenvolver atividades que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas, de forma orientando através de visitas domiciliares, né, de ações educativas, tanto na própria unidade de saúde, como também em vários outros espaços possíveis dentro daquela área geográfica. Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de maior número de visitas domiciliares, né? Então, como nós vimos, né, a visita domiciliar é uma ação aqui educativa do profissional ACS e do ACE, aliás, de toda a equipe, mas o ACS e o ACL tem uma periodicidade, né, estabelecida para a realização dessas visitas domiciliares, em geral, né. Essa visita ela precisa ter uma frequência, uma periodicidade e um planejamento. Ela não pode ser feita de qualquer forma. Existe um objetivo, uma meta, quando o ACS, o ACE ou a própria equipe, né, a gente está falando especificamente aqui do ACS e do ACE, realiza uma visita. Então, existe um objetivo para a realização dessa visita. Então, essa é uma atividade, né, que é uma atividade central do processo de trabalho do ACS e do ACE, e ela deve ser realizada de uma frequência média de uma visita por família ao mês. Só que essa frequência é uma média. Há situações, né, de famílias ou indivíduos que necessitam de uma periodicidade maior dessas visitas, né, desses acompanhamentos desses profissionais, tá bom? Bom, então isso aí vai depender das condições, né, investigadas e encontradas no momento da visita domiciliar, tá? Então, é uma atividade, né, propícia aqui ao ACS, ao ACE e a toda a equipe também aqui da atenção básica. Identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e agravos. Então, é importante, como o ACS e o ACE eles estão continuamente entrando em contato com as famílias e com indivíduos, né, da área geográfica, então eles conseguem identificar com maior rapidez os sinais e sintomas frequentes das doenças, né, mais prevalentes naquela região, doenças que de caráter infecto-contagiosa, e a partir dali realizar ações que possam bloquear esse tipo de doença, de transmissão de doença. Orientar a comunidade sobre os sintomas, riscos e agentes transmissores de doença e medidas de prevenção individual e coletiva. Isso aqui é importante, né? Durante as visitas domiciliares, o agente comunitário de saúde sempre, né, ele é um agente que leva informações, ele ajuda na educação da comunidade no sentido de orientar as pessoas a identificar os possíveis sinais e sintomas de um agente infeccioso, tá? Então, nas suas visitas domiciliares, ele sempre vai estar orientando a comunidade como identificar, quais são as medidas que podem ser utilizadas para prevenir aquele tipo de doença. Então, é uma atribuição aqui do ACS e do ACE. Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo território. Então, se de repente, né, esses profissionais identificar alguma doença, que seja uma doença de caráter emergente, então eles precisam referenciar esses usuários para as unidades de referência, né, onde eles estão referenciados, registrar e se comunicar às autoridades, tá? Principalmente as doenças que são doenças de notificação epidemiológica, informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores.
Então, ele trabalha, né, com essa orientação e informação. A gente está falando aqui, né, pode ser aqui a dengue, chikungunya, zika, febre amarela, a malária, que é muito presente aqui na região norte, especificamente falando aqui de Manaus. Então, ele é importante, né, identificar e desenvolver medidas de prevenção, de manejo simples aqui para fazer a intervenção e o controle desses vetores, tá? Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. Então, ele precisa conhecer quais são as ações e os serviços que estão inseridas no território de abrangência daquela equipe. Tá? Isso facilita até na hora de referenciar o usuário, até pelas equipes, né? De repente, aquele usuário precisa fazer um exame que não seja feito, uma consulta com outro profissional que não seja ali da unidade de saúde, ele vai para uma outra unidade de um nível secundário, e se esses serviços estão inseridos dentro do território, isso facilita o acesso aqui dos usuários. Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área de saúde, e é importante que os próprios moradores, né, ali presentes na área geográfica, eles participem, né, ali e reivindiquem melhorias, tá? Ali, principalmente em relação ao saneamento básico, em relação aos aspectos sociais, econômicos, que vão ajudar na melhoria da qualidade de vida daquelas pessoas que moram ali. Então, a própria comunidade, ela tem que ser participativa disso. Eles são responsáveis também pela saúde, né, daquela população. Então, cada um assumindo a sua responsabilidade vai ajudar também a promover saúde e prevenir ali as doenças. Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais de relevância para a promoção da qualidade de vida da população, como ações e programas de educação, esporte, lazer, assistência social, entre outros, tá bom? Então, aqui nós estamos falando, né, da intersetorialidade. Então, é importante manter essa parceria de recursos presente ali na comunidade e que possam aqui melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas, tendo esse apoio de outros, né, parceiros presentes ali dentro da área geográfica. E por último, exercer outras atribuições que lhe sejam atribuídas por legislação específica da categoria ou outras normativas, né, instituídas pelo gestor federal, municipal, Distrito Federal. Então nós finalizamos hoje a nossa aula estudando aqui as atribuições comuns, tanto do ACS como também do agente de combate à endemia. Então para você que gostou da nossa aula de hoje, deixe seu like, deixe seu comentário, isso é importante. Quem não é inscrito ainda, né, faça a inscrição. E eu aguardo vocês, então, na nossa próxima aula.